Bem, amigos da Rede Gospel, vamos pegar o seu cafezinho. Quem quer tomar um café comigo? Vamos tomar um café, café com fé, café com Marjorie. Alice, Helena, Sobral deve estar bem friozinho, né? Como aqui em Colômbia, é sol para cada pessoa. É quente. É um sol para cada costa. Boa tarde. Boa tarde, vamos corre aí, pega o seu cafezinho. Aqui é quente como Teresina. Aquela... Não, mas mais quente que Manaus não tem não. Aquele calor que impregna assim para dar umidade. Manaus, eu tomando banho e suando ao mesmo tempo. Dá vontade de ficar só no aeroporto. Boa tarde, vamos chegando que hoje, ó, o assunto vai pegar fogo, vai pegar o fogo de Deus, vai pegar fogo que eu não quero. Mana, que eu não quero, gente, nenhuma mulher comendo migalhas. Esse negócio de comer o pão que o diabo amassou não é pra nós. Não é pra nós. Ó o pessoal de Manaus aí, chegando. Nossa, eu já fui em Manaus. Tarcijane, tá em Teresina, Tarcijane? Ela vai e volta pra Teresina. Ah, sabe o que é um calorzinho bom, né? Aqui é tão quente, menina, que a gente vê um pássaro voando só com uma asa e a outra ele tá se abanando. Faltou a Cláudia aqui, mas olha, gente, nós vamos hoje falar sobre não vivo mais de migalhas, eu não aceito viver migalhas, né? Estou na estrada, ó, vai torcendo aí pro sinal dar certo, cara, ó. Muito boa tarde, olha, quem tá tomando um cafezinho com um solzinho bem quentinho, Tchim, tchim, tchim. Grande Tarcijane. Gente, vamos hoje estar falando algo do nosso coração, porque nós sabemos o que significa livramento. Você sabe o que significa a palavra livramento? Você sabe o que significa livramento? Tá? A Yara Brandão tá em Sobral? Eita, tá pegando fogo. Foi livramento. Você já escutou essa música? Foi livramento, foi Deus te protegendo. Olha, gente, eu quero que todas experimentem o livramento do Senhor na sua vida, para você não casar errado, para você não viver de migalhas. E se você, né, tá num casamento comendo migalhas, para que você também hoje passe a se posicionar para não comer migalhas dentro desse casamento, desse relacionamento, dessa espera pelo marido de volta, porque uma coisa é esperar como rainha, como princesa, outra coisa é esperar como mendiga. Pelo amor de Deus, pode ser você do estado civil que for, mas se estiver esperando, espera como rainha, espera na posição de quem sabe que é filha. A Claudinha chegou aí, a nossa irmã, tá faltando ela aqui nessa live. Nós vamos fazer uma live quando estiver em Sobral. As 3, maricota. Amo as verdades da Marjorie. Eita, às vezes as minhas verdades, né? É todo mundo aqui. Olha, se você gosta, Ingrid, então você vai ser uma boa amiga das Solons, viu? Porque só é amiga das Solons quem aguenta as verdades. Porque a gente tem 19 anos com Jesus. Gente, 19 anos com Jesus. A gente já viu muita gente passando. A gente já viu muita gente só experimentando um pouquinho de Jesus e voltando para a lama. A gente já viu. Porque nós temos que perseverar. E nós vamos falar disso também. Porque me diga com quem tu andas, que eu te digo como é que vai estar a tua vida. Me diga quem são seus amigos. O Solons, teve uma pessoa aqui que eu queria dar um alô, a Tatiana. A Tatiana chegou aqui também. Mariana Cavalcante, Sobral, Érica. Vamos começar. Quem já teve um livramento? Quem assim é consciente que já teve um livramento? Escreve aqui. Eu tive um livramento. A Cláudia já contou 10 livramentos que ela teve na live passada. A Cláudia
A Cláudia já contou 10. 10 livramentos. Muitas pessoas querem ouvir o que lhe agrada, mas precisam ouvir verdade. Isso é verdade. Gente pra bajular, a gente tem muito ao nosso lado, né? Mas pessoas para realmente confrontar, para realmente apontar e direcionar para um caminho de verdade, valorize. Porque quem só lhe elogia, quem só lhe bajula, alguma coisa quer. Gente, hoje nós vamos falar aqui até, gente, que você tem que tomar cuidado com a companhia, né, da pessoa errada, porque dependendo do mundo espiritual que aquela pessoa tá, que aquele rapaz tá, pode ser que já existe no mundo espiritual uma morte para aquela pessoa. Porque existem pactos, alianças que aquela pessoa faz com o mundo espiritual que ela já chamou a morte para ela, porque o salário do pecado é a morte. E aí a filha do rei, a princesa de Jesus, se relaciona com essa pessoa sem ter entendimento espiritual, sem ter visão espiritual. Aí o que acontece? Acontece acidentes, uma morte precoce que não estava prevista para nós, que não estava na nossa história, mas por causa de alianças erradas, a gente acaba acontecendo maus que não era para nós, mas porque a gente fez aliança errada com aquela pessoa que estava toda comprometida espiritualmente, né? Aí a gente acaba passando por situações que não eram para nós. Sim, eu acredito que já teve pessoas que morreram precocemente, que não era a sua hora, não era, mas elas estavam almadas, algemadas, almaticamente, que é emocionalmente, com as pessoas erradas. E então aconteceu o pior com a vida delas. Então nós estamos hoje falando aqui com muito temor e com muito tremor, para que, assim como nós da família Solon, né, eu, a Cláudia, a Fernanda, como a gente conhece o livramento de Deus, como a gente conhece o que é a proteção de Deus, a gente sabe o que é, se fosse mais um passo seria o abismo, mas a mão de Jesus foi lá e nos resgatou, porque se não fosse essa mão, a gente teria estragado as nossas vidas. Estragado as nossas vidas, porque foi só a graça de Deus. Porque nós éramos... Você olha para o meu rostinho aqui. Olha para esse rostinho aqui. Nós somos umas improváveis do Senhor. Improváveis. Aquela que era para ter uma história... Eu vou contar. Era para ter uma história assim mesmo de perdição, uma história de vazio, uma história de mendicância, para estar comendo assim migalhas realmente na mão do diabo, comendo o pão que o diabo amassou. Mas o Senhor olhou para nós e nos fez um convite. Só que talvez a diferença minha e para algumas outras mulheres que estão hoje comendo migalhas é porque eu disse sim quando ele me chamou. Quando ele se ofereceu para mim, me convidando para ser o amor da minha vida, me convidando para ser o meu melhor amigo, eu disse sim. Sim, Jesus, eu te quero. E eu reconhecia tanto que eu era mendiga, que eu estava num lugar de necessidades, porque eu estava ali procurando preencher o vazio do meu coração, no mundo, nas farras, na bebedeira. Eu estava ali tão novinha, tão nova, antes de 19 anos, querendo viver com intensidade as coisas do mundo, porque na verdade existia um vazio no meu coração do tamanho de Deus, mas eu estava querendo preencher com várias situações. E quando nós estamos querendo preencher os nossos vazios com algo que não é Jesus, certeza absoluta, não é sobre você ter ou não dinheiro, é sobre um estado na sua alma. Nós vamos cair na mendicância. Minha prima Jacilene acabou de entrar, Edileuza, Paulinha, Boni. Então, gente, eu quero dar muito boa tarde para vocês. Espero que vocês estejam com o cafezinho de vocês, porque vai ser uma tarde muito quente.
Vai ser uma tarde de muito fogo do céu. E nós vamos estar com a levita Jolie Arlett aqui, né? Que geral, ela vai dar o seu glória a Deus em algum momento que ela tá aqui, com tantas coisas espalhadas no chão para entender ela. Mas isso significa que existe uma mulher que é mãe e que quer te alcançar, que quer alcançar a sua vida, independente do seu estado emocional, independente de números de pessoas que vão entrar nessa live. Eu me importo com aonde você está emocionalmente. Se você está comendo migalhas dentro de um relacionamento ou sozinha. E até me escreveram hoje, às vezes, Marjorie, eu me sinto comendo migalhas na área de amizades. Hoje, quando você lançou o tema do café com fé, eu fiz essa pergunta para mim: aonde será na minha vida que eu tô comendo migalhas? E ela disse que ela fez essa pergunta para ela e ela viu: eu tô comendo migalhas na mesa de amigos. Eu tô comendo migalhas para ter atenção de amigos. Então, não é esse lugar para você, não é esse lugar para mim, para Fernanda, não é esse um lugar para uma filha do rei. Para uma filha do rei, não é o lugar do lixão, o lugar da mendicância para a gente se sentar. Mas eu quero ser honesta com você que eu já estive nesse lugar. Eu já estive na roda de que eu estava comendo migalhas. Eu já estive em roda de amigos que eu estava comendo migalhas. E como é isso, Marjorie? Comer migalhas na roda de amigos é aquela roda que você sabe que quando você se levantar, eles vão falar de você. E sabe por que eu sabia, Jolie? Não, Jolie não puxa o telefone. Vem cá, Jolie. A Jolie tá puxando o telefone. Quando você se levanta daquela roda, aquela roda fala de você. E por que eu sabia que aquela roda falava de mim? Porque eles falavam dos outros que estavam sentados. Então não se engane, não se engane. Quem fala do outro pra você, também fala de você. Não se engane, não se engane. Então, hoje é um dia que, em nome de Jesus, nós vamos fazer uma transição de locação no mundo espiritual, de nível. Nós vamos sair do nível que estamos para alcançar um nível maior, que é na mesa do rei, na mesa do rei Jesus, onde a palavra de Deus está lá em Salmo 23, que diz assim: porque ele tem uma mesa de banquete preparada diante dos teus inimigos. Ele sim tem uma mesa de banquete. Então, antes de a gente fazer uma oração, eu quero falar só mais uma coisa com você. Antes dos 19 anos de idade, que eu ainda não conhecia Jesus nessa idade, eu estava numa festa e eu estava paquerando um rapaz. E, gente, eu encontrei esse rapaz na mesa de amigos e eu simplesmente não consegui mais sair da mesa dele. E a conversa nem chegava perto de mim. Ele simplesmente parecia que eu era um poste da festa, mas eu estava lá, grudada na mesa dele. Eu não conseguia sair, porque eu estava em um estado de mendicância na minha alma, de querer a atenção de um homem. Eu queria que um homem me desse atenção, porque na verdade eu queria o amor de um homem, eu queria viver o amor de um homem, porque eu pensava que era tudo que eu nasci para fazer, era viver uma história de amor. Então eu queria com as minhas forças fazer essa história de amor acontecer. E aí sabe o que aconteceu, gente, nessa festa? Era até um forró em Fortaleza. Aconteceu que o amigo desse rapaz que estava na mesa, ele me chamou. Eu acho que Deus, ele usou aquela pessoa ali. Ele pegou assim no meu braço e falou assim: moça, você pode vir aqui? Ele me tirou um pouco da mesa, me afastou um pouco e falou assim: moça,
Você tem um pai? O que aconteceu com você? Você perdeu o seu pai? Você simplesmente está numa roda em que ninguém olha para você. Você está numa roda em que você está do lado do fulano e o fulano sequer te dá um pingo de atenção. O que aconteceu com você para que você se permitisse viver nesse estado? O que aconteceu com você? Aí ele me perguntava, cadê o seu pai? Você perdeu o seu pai? E naquele momento eu não conhecia Deus como um pai, mas aquilo evocuou dentro da minha alma. Coisa linda. Aquilo ecoou bem dentro da minha alma. Cadê a tua identidade de filha? Você tem um pai para te proteger? Jolie, mulher. O louvor começou. Então, eu só quero te dizer que eu já estive num lugar de migalhas, onde eu estava ali comendo o restinho que pudesse me sobrar. E assim, né, Marjorie? Vale lembrar que esse momento é um momento tão propício, porque amanhã é 12 de junho, né? Então, assim, queira ou não, há uma cobrança da sociedade, até mesmo de muitas pessoas, para estar com alguém no 12 de junho. Né? Então, assim, quantas mulheres, às vezes até mesmo casadas, se sentem... Tem mulheres que são casadas, mas se sentem viúvas de marido vivo, né? E mulheres solteiras que ficam ansiosas, agitadas, ou então deprimidas porque não estão com o namorado dia 12 de junho. E é só mesmo para ressaltar, né, a importância também desse momento, para que a gente possa reconhecer a nossa motivação. Por que eu quero estar com alguém? Primeiramente, nós não somos metade de ninguém, né? Nós não somos metade de laranja, da melancia de ninguém, né? Minha alma gêmea, metade. Não, nós somos em Deus plenas, completas, mulheres satisfeitas, supridas em Deus. Porque é muita responsabilidade para alguém nos completar, né? Assim, e vice-versa. Então, eu gostaria de deixar também essa mensagem de que essa introdução também, né? A importância desse momento, né? A gente vai estar orando. Eu acredito que essa live, a intenção realmente é para que abençoar cada coração aqui presente, sabe? Então, assim, se você está aí, é porque Deus vai falar com você. Seja você casada, seja você solteira, seja você divorciada, mas o Espírito Santo, ele está nesse lugar. E eu creio que você que entrou aqui vai sair de uma forma diferente. Amém. Né? Amém. Pode orar, Fernanda? Pastora Fernanda. Senhor Jesus, obrigada pela tua presença. Na tua palavra diz que quando 2 ou mais pessoas se reúnem em teu nome e concordam, tu se faz presente. Então nós estamos aqui clamando a tua presença. Nós não estamos aqui com palavras de conhecimento apenas, mas nós estamos aqui levando a tua palavra, que é a tua verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E nós estamos aqui te pedindo, Senhor, se o Senhor não estiver à frente desse momento, nós preferimos nem estar, porque é a tua presença que faz a diferença nas nossas vidas. Então nós declaramos, oh Deus, e nós te pedimos por cada coração aqui presente. Eu consigo ver aqui 53 mulheres, 53 pessoas. Então nós te pedimos, visita cada casa, visita cada coração, que tu possa preencher, que tu possa abundar, superabundar esses corações com teu amor, com tua misericórdia, com tua graça. Queremos sair daqui de forma diferente. Queremos sair daqui de forma transformada. A tua palavra, ela é viva e eficaz. E ela é mais forte do que espada de 2 gumes. Então que essas palavras aqui, que esses testemunhos, que esses depoimentos que vão ser compartilhados, possam edificar a fé. Edificar.
Não vai ser mais um tempo, mas vai ser um tempo realmente que vai fazer a diferença e impactar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não vivo mais de migalhas. Bom, gente, por que esse tema? Por que esse tema mendicância, né? Não decidi não comer migalhas. Como eu comecei, né? Falando que eu era alguém que não sabia o meu valor. Porque até sabia que eu era inteligente, até sabia que eu era esforçada, até sabia que eu tinha uma beleza, mas eu não sabia o meu valor. Não sabia. Então, nesse dia em que eu estava numa mesa, e eu não só estive numa mesa que não tive a atenção das pessoas só uma vez. Eu estive em várias mesas em que eu não recebia a atenção das pessoas. E eu me sujeitava naquela situação. E só que teve um dia que eu cheguei em casa, depois dessas noites, depois dessas farras, em que, mais uma vez, eu sentia que eu estava comendo migalhas. E eu falei assim para as paredes. Eu falei assim, eu me sinto uma mendiga. Eu me sinto uma mendiga. E olha, eu acredito que o primeiro passo para você ser curado, o primeiro passo para você sair da posição que está, é quando você consegue enxergar o estado que você está. Então, a partir do momento em que eu consegui identificar que eu estava vivendo de migalhas, quando eu identifiquei que isso é migalhas, o que eu estou vivendo é muito pouco. Olha o que eu estou recebendo da vida. Olha o esforço que eu estou fazendo para receber um pouquinho de atenção. Olha o tamanho das roupas que eu estou usando para que um homem possa me olhar. Olha o tanto de maquiagem que eu estou usando no meu rosto para que eu possa ter algum brilho. Você quer participar, filha? E eu colocava tanta maquiagem para que eu pudesse ter algum brilho. Que uma vez eu fui num posto de gasolina e duas crianças começaram a rir. E aí eu fiquei olhando aquelas crianças, mamãe, olha a maquiagem dela, parece uma palhaça. Gente, aquelas crianças assim me fizeram ver quão maquiada eu estava para que eu pudesse chamar a atenção de alguém. Dentro de mim existia um excesso, e todo excesso mostra que tem uma carência, uma falta, uma necessidade. Eu queria um amor, eu queria um melhor amigo. Então, quando eu cheguei em casa e depois de uma dessas noites de farra, onde eu sentia que eu era uma mendiga, eu falei, eu me sinto uma mendiga. E eu falei, eu não sabia com quem eu estava falando, mas eu desabafei assim em voz alta. E eu falei assim, se eu soubesse um caminho que eu pudesse não ser mendiga, eu iria para esse caminho. E por isso que talvez eu estou aqui hoje, porque talvez você não saiba um caminho para você sair desse lugar onde você está comendo o pão que o diabo amassou, você está comendo migalhas da vida. E aí, quando eu terminei de falar isso, que eu me sentia uma mendiga e que se eu soubesse um outro caminho, olha a palavra que eu usei, se eu soubesse um outro caminho, e quem é que é o caminho? Quem é o que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Quando eu me calei, apareceu uma canção no meu quarto, por meio da rádio, e a canção dizia assim, se você compreendesse o quanto eu te amo, você deixaria de mendigar por qualquer amor. O que você fala disso, Fernanda? Então, isso é muito verdade, né? E realmente eu queria também assim acrescentar, né? Na verdade, completar
A questão de... A gente sempre ouve muito assim, siga o seu coração. Hoje, se você pedir conselho a alguém, se você for ouvir algo, é muito comum a gente ouvir, siga o seu coração. Não, mas o que é que o teu coração tá dizendo? E eu queria, assim, fortalecer que o nosso coração, ele é muito enganoso. E quem diz isso não sou eu, é a Bíblia, é o manual do ser humano. Então, assim, se a gente for seguir o nosso coração, a gente vai ser nós vamos ser mulheres almáticas, mulheres impulsionadas por emoção. Se eu estiver triste, eu vou decidir algo. Se eu estiver alegre, eu vou decidir algo. Porque na própria Bíblia fala o quê? Enganoso é o coração. Sobre todas as coisas, o que há de mais enganoso é o nosso coração. Então, assim, realmente os nossos direcionamentos não devem ser baseados naquilo que eu estou sentindo, no meu coração, mas na verdade, né? No que é quais os princípios e valores que eu vou agir, né? A minha conduta, ela vai ser direcionada por qual princípio, por qual valor. Muitas vezes a gente precisa deixar a emoção do lado para ser um pouco também racional, né? Jesus, ele nos dá inteligência. Nós somos mulheres inteligentes, ele nos dá inteligência para também a gente discernir o certo e o errado. E aí eu falo que você conhecer Jesus como seu amigo é o que pode mudar tudo na tua história. Porque naquele dia, gente, que eu estava sozinha no meu quarto e que aquela música veio pra mim e que a música dizia assim: se tu compreendesses o quanto eu te amo, você deixaria de mendigar por qualquer amor. Olha só a letra da música. Essa palavra mendigar não existe facilmente em louvores, em música. E aí a canção dizia assim pra mim naquela noite: se tu compreendesses como eu te amo, tu deixarias de mendigar por qualquer amor. Ali, sozinha, eu fui despertada a conhecer um novo caminho. E eu disse assim: meu Deus, quem tá falando nessa rádio? Quem tá falando nessa rádio comigo? Porque eu acabei de dizer que eu não quero mais ser mendiga. Eu acabei de dizer que eu me sinto mendiga na roda de amigos. Eu me sinto mendiga na forma que eu uso as minhas roupas. Porque era só olhar para as minhas roupas, e até eu tenho fotos ainda. E a minha sobrinha de 8 anos viu essas fotos, achou esse álbum lá no apartamento dela. E ela disse assim: titia, você quase não usava roupa, né? Mas é porque a minha alma queria a atenção de alguém, né? A minha alma estava procurando a atenção de alguém. E aí quando na próxima canção Jesus se revelou para mim com a minha resposta, né? Que eu dizia assim: mas quem tá cantando essa música para mim? Quem tá cantando essa canção dizendo que pode me oferecer um amor onde eu deixo de ser mendiga? E aí o refrão era assim: deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Eu te digo uma coisa: escutar esse refrão, que Jesus mudaria a minha posição de mulher mendiga para filha do rei, só bastou uma vez na minha vida. Não precisou 2 vezes. Só bastou uma vez essa canção. Só bastou uma vez alguém se revelar para mim dizendo que tinha um amor rico, um amor diferente, um amor fiel. E ali eu mudei da minha vida sozinha. Ali eu decidi, pois se é Jesus o caminho, é a partir de hoje que eu vou mudar a minha vida para ter um relacionamento com ele. E para mim foi muito fácil entender que Jesus era alguém pessoal, era alguém que se apresentava, porque ele estava se apresentando para mim ali sozinho. Não era alguém que estava me falando de Jesus. Foi ele que viu a sede, o vazio do meu coração, clamando por um outro caminho, e ele disse: eu vou lá. Eu vou lá. E ela tá no secreto dela. Ela tá desabafando o mais profundo que tem dentro do coração. Então eu vou lá para me apresentar para ela. E ele se apresentou para mim
com uma canção. E desde esse dia eu decidi ser amiga íntima de Jesus. E isso mudou tudo na minha vida. Isso mudou tudo na minha vida. Ser amiga íntima de Jesus. Porque a primeira coisa uma das primeiras coisas que eu aprendi é que eu era amada por Jesus. Que ele morreu por amor à minha vida. Ó, tá querendo entrar na minha mala. Não entra na minha mala, Jolie. Ó, melhor Jolie chorando. Vem cá, Jolie. Vai. E aí, quando eu terminava os meus relacionamentos antes de Jesus, eu sofria muito. Eu passava de 4 horas escutando música, chorando, e assim, é incrível. E é incrível que quando um relacionamento é terminado, quando nós não sabemos o nosso valor, que nós sempre valorizamos o outro. Nós sempre valorizamos, porque eu perdi aquele cara. E aquele cara talvez nem era tão bom, mas a gente fica numa mendicância tão grande que a migalha serve para nós e que naquele momento a gente acaba valorizando tanto o outro que esquece o nosso valor. E aí fica sofrendo como se fosse o único homem, a única Coca-Cola do deserto, o único homem que, assim, impossível encontrar um homem melhor do que esse. Impossível. E primeiro, que se fosse um homem realmente bom, não tinha deixado a gente naquela condição, né, tão miserável. Só que quando eu descobri em Jesus que o amor é uma decisão, quando eu descobri que o amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, se o amor é uma decisão, por que eu decido dar tantas horas da minha vida sofrendo pela pessoa errada? Então, descobrir que o amor é uma decisão me economizou tempo. Me economizou tempo. Vai, Fernanda, como é sobre amizade com Jesus? O que te economizou? Então, conhecer Jesus, eu conheci Jesus logo muito cedo, né? Graças a Deus. Com 16 anos, 15, 16 anos. E eu fui pra Jesus, não foi porque eu senti alguma dor, eu fui traída, ou então eu tive alguma enfermidade, graças a Deus não, né? Assim, respeito muito as pessoas que foram dessa forma, né? Pela dor. Mas assim, a minha história de vida é diferente. Eu fui pela uma decisão. Pelo amor. Pelo amor, eu entendi, eu tive a revelação de que Jesus realmente era o caminho, a verdade e a vida. E antes de conhecer Jesus de uma forma mais íntima, eu buscava a Deus e queria muito conhecer a Bíblia, a palavra. Quando eu ia... o que eu conhecia da palavra era muito pouco. E eu lembro que eu via aqueles jornaizinhos, né, que davam na missa, eu dizia assim, mas a Bíblia é tão grande e eu queria estudar mais. Enfim, e nessa minha ida para Jesus com 16 anos, nessa decisão... muitas pessoas criticaram. E porque diziam assim, mas tu não viveu nada na vida, vive, depois tu vai pra Jesus. Porém, graças a Deus que eu não precisei sofrer, que eu não precisei ir pro lamaçal pra decidir por Jesus. Fernanda, antes de ir pra Jesus, eu já fui pra algumas festas, já fui pra Carnabral, já fui pra Fortal, em Camarote, eu passeei na calçada do mundo, eu costumo dizer assim. Então eu tive essa experiência, mas mesmo lá, eu me considerava quadrada, no sentido de que eu achava muito sem sentido, sabe? E uma certa vez... eu sempre fui muito também reflexiva. Às vezes eu chegava em casa depois de uma festa e dizia assim, meu Deus, assim, a minha vida não mudou nada. Todo mundo vai arrumado, todo mundo vai muito pronto, todo mundo se esforça para falar com todo mundo nas rodas, mas há um vazio.
Então, assim, eu entendia já naquele momento sobre a crise existencial, né? Que eu acredito que muitas pessoas que estão ali no mundo, né, têm, né? Tanto que é de farra em farra, as pessoas vão vivendo, né? Depois do Fortal tem a feijoada do Fortal, depois tem não sei o quê. Por quê? Porque senão a alma não aguenta. Então, quando eu fui para Jesus, meu irmão, né, foi a primeira pessoa na minha família que realmente buscou a Deus, assim, de uma forma mais íntima, conhecendo a palavra. E através dele, através do testemunho dele, a gente começou a também ter mais sede e fome da presença de Deus. Então, assim, o que eu posso falar para vocês em relação é que Deus me livrou de relacionamentos errados. Eu acredito que tem muita gente que diz assim, né, os conselhos, né? Você tem que viver, tem que experimentar. Mas eu acho que a pessoa que ela é sábia, o sábio, ele não precisa viver, quebrar a cara pra aprender. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, sabe? Então, assim, eu sempre fui muito cautelosa, sempre procurei vivenciar realmente a palavra de Deus, tanto nas amizades quanto em relacionamento. E eu quero falar aqui pra vocês alguns livramentos que Deus me deu, né? Não era amor. Pois é. Então, assim, não era. Fernanda, tu é solteira, tu tem tal idade, é solteira. Muitas vezes a gente se permite conhecer pessoas, mas eu acredito que não é necessário. Deus nos dá sabedoria, gente. E eu acredito que não é necessário a gente demorar 2, 3 anos, 1 ano, 4 anos com uma pessoa pra gente discernir que aquela pessoa não cumpre, não se encaixa com o nosso propósito. Como diz a Cláudia, passa que o trem tá lotado. O trem tá lotado. Então, assim, às vezes, numa conversa, numa amizade, a gente vai vendo a missão da pessoa, o propósito, às vezes como a pessoa reage, age. Abrindo parênteses, perfeição ninguém vai ter, nem eu sou, né? Então, assim, mas vai ter alguém que com um defeito que eu possa tolerar. E principalmente alguém que não tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Peter Pan. O Peter Pan. Nunca quer crescer. E uma das coisas que eu admiro muito em um homem é a pressa em se arrepender. Porque eu sei que ao longo da nossa vida a gente vai falhar, né? Eu também vou falhar. Mas como é que tá o meu coração em relação ao arrependimento? Em relação a chegar, olha, me perdoe, né? Porque assim, ao longo também desse tempo, de eu conhecendo Jesus, Deus foi tratando também o meu coração. A questão de orgulho, né? Às vezes de dar o braço a torcer, né? Às vezes a mulher, ela é muito de não querer, de querer que o outro homem adivinhe o que a pessoa tá sentindo, né? Então essa questão de comunicação mais afetiva, essa questão de saber chegar pro outro e mostrar as suas expectativas e vice-versa, né? Então, assim, à medida em que a gente vai... É como a Marjorie diz, né? A gente pode esperar, mas esperar não é aquela inércia, mas esperar buscando em Deus ser curada cada vez mais, conhecer a nossa identidade, se permitir ter amizades, né, masculinas, e até mesmo conhecer pessoas para um possível alvo, né? E aí eu vou contar essa situação. Tinha um rapaz na igreja lindo, sabe? Muito bonito. E aí, ele falava versículos bíblicos, ele fazia parte do nosso, nesse tempo, eu não vou citar tempo, não vou citar lugar, mas assim, nesse tempo ele fazia parte do nosso hall de membros numa igreja. E essa pessoa quis se aproximar de mim, me conhecer, e eu, ok, estou online, vamos lá se conhecer, né? Então, sem namorar, sem nada, mas se conhecer, a introdução. E aí, coincidentemente, nesse tempo que a gente estava se conhecendo, eu ia fazer um concurso em outro estado, com minha irmã, com a Cláudia, e essa pessoa também disse, eu tô indo fazer o concurso tal cidade, tal estado, porque era um concurso da área da saúde, essa pessoa ia. Beleza. E aí a gente combinou de ir junto, né? Eu fui com minha irmã, com a Cláudia, uma amiga minha que é casada, que mora nesse estado, se
recebeu a gente muito bem, foi muito bacana, sabe? Assim, foi muito acolhedora. Se eu não me engano, ela está até aqui, mas eu não vou citar o nome pra gente não definir nem cidade. Mas, enfim, foi maravilhoso. Só que aí, a gente foi fazer a prova e tudo, a gente se encontrou lá nessa cidade, essa amiga da gente nos acolheu. E aí eu comecei a observar as atitudes da criatura, né? Eu comecei a ver faltas de iniciativas, né? Pode mudar? Pode. Eu não taxei a pessoa por isso, não, de maneira nenhuma. Mas eu fui observando um sinalzinho amarelo, sabe? Porque a gente também não pode ficar cega, né? Quando a gente coloca a nossa emoção na circunstância, aí a paixão fala alta, aí pronto, aí a razão vai embora. É por isso que a gente precisa estar muito alinhada com o Espírito Santo. E era só um momento de conhecer. E aí eu só sei que foi legal, foi bacana e tal e tal. E aí a gente comprou um presente para esse casal de amigos, sabe? A gente conversou, eu, minha irmã, ele começou... E a gente ficou tão constrangida com a forma que ela nos recebeu e tudo. Só que na hora de pagar o presente, a criatura... Fernandinha, paga aí no teu cartão. Primeiro, passa no teu cartão. Aí... Como também era pra minha amiga, independente eu ia dar, né? Mas a pessoa... E perguntei, você quer entrar no hall do pagamento, né? Pra fracionar? Não, sim, porque afinal nos recebeu também, foi com churrasco, ok. E aí... Passou o tempo e ele dizia assim, não, vai pegar lá no meu local de trabalho. Só que nada. Não, eu vou te transferir. Nada. E eu comecei a ver que tava faltando caráter. Não tava faltando só dinheiro, porque dinheiro é uma coisa. Às vezes a pessoa tá faltando dinheiro naquele momento, a pessoa pode ser sincera, olha, eu estou sem grana nesse momento, mas quando eu tiver eu vou te dar. Não, mas faltou caráter. E pra mim, caráter é essencial no relacionamento. Porque primeiro eu não vou mudar ninguém. Eu não vou mudar coração de ninguém. Se Jesus não mudar, se a pessoa não quiser, nem Jesus pode mudar. E aí, pra mim, já foi uma placa enorme pra dizer de maneira nenhuma. Então, assim, acabou que a pessoa não pagou o presente, sabe? E aí, eu tava em um determinado acampamento, uma vez, em uma igreja, tava essa dita cuja dessa pessoa. Só que eu já tinha visto a criatura, já sabia. Claro que Deus pode ter tratado, amém, por isso, né? Se ele tivesse permitido. Porém, eu fiquei pensando, se tiver alguma mulher aqui carente e não se permitir conhecer a criatura para saber se realmente ela foi transformada, ela vai entrar de cara assim num relacionamento totalmente frustrada. De um relacionamento gigolô, né? Gigolô. Gigolô é quando a mulher precisa pagar tudo pro homem, né? E assim, não é nem só o gigolô de pagar, mas assim, a falta de caráter. Porque pra mim, assim, se a pessoa ela não foi sincera, transparente pra falar tal situação, imagine outras coisas, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito esse entendimento. Às vezes a gente diz assim, é por isso que a gente precisa conhecer princípios e valores, né? Porque às vezes lá num casamento você vai cobrar algo que lá no relacionamento, no namoro, no início, você já tinha visto. Você fechou os olhos. E não foi porque um bambolê entrou no dedo que vai mudar a pessoa. Ele era preguiçoso no namoro, vai ser preguiçoso então, assim, no casamento. Isso. Não te carregava a mala no namoro, não vai carregar a mala pra você dentro do casamento. Então, assim, eu tenho amigas, né? Assim, algumas pessoas quando chegam pra mim pra pedir algum conselho, a primeira coisa e essa pessoa às vezes tá assim no pé pra não aguentar mais, aí a primeira coisa que eu pergunto é, mas você identificou isso só agora? Ou lá no início você identificava? Não, identificava. A maioria, gente, assim, se não 100%, 99,3% dizem assim, não, eu já identificava, mas eu pensava que a pessoa ia mudar. Então, assim, como é importante a gente ver princípios, como é importante a gente ver como é a conduta da pessoa no trabalho. Até mesmo se toma uns remédiozinhos, olhar, né, pra procurar saber se a pessoa toma algum remédio. A pessoa reconhece que tem determinada doença pra ir pra um médico, ser tratada, né, ir com terapia,
quais são os traumas dessa pessoa que ela reconhece. Porque tem gente que é muito orgulhosa, muito soberba, sabe? Então, assim, tudo isso tudo a gente pode ir conversando no início de num date, no início de um relacionamento, né? Numa introdução. E aí a gente vai identificando. E é escolha nossa, permanecer ou não. Sair. Pernas pra que te querem. Pernas pra que te querem. Você pode colocar a pessoa em situações onde você pode observar ela, né? Colocar na roda de amigos. Se a pessoa tem dificuldade em ter relacionamentos, não. Tem homens que só sabe ser amigo de mulher. Não sabe ser amigo de um homem. Então, já mostra ali que tem algum problema ali com a paternidade dele, né? E aí, será que você tá pronta para esse casamento, esse relacionamento que a pessoa não tem amigos? Então, vai te isolar. Essa pessoa vai te isolar, né? Então, tem que ver qual é a migalha que você tá indo comer naquele relacionamento. E observar bem, teve uma pessoa que eu conheci que o cara dizia que amava Jesus, orava, e aí quando ela casou com ele, ela descobriu que ele vivia numa seita, que ele só amava Jesus, mas Espírito Santo ele não amava o Espírito Santo, a Trindade, né? E quando alguém tenta roubar algum da Trindade, é uma seita. E aí ele começou a amarrar ela na cama, começou a fazer algumas coisas assim de como é não, abuso, né? E aí eu fiz essa mesma pergunta pra ela. Mas tu só veio observar isso agora, porque tu passou um bom tempo namorando com ele. Por que tu não teve força, né, de terminar? Pra não entrar num relacionamento errado, eu tinha uma amiga que me aconselhava, né, que eu procuro andar com pessoas mais espirituais do que eu, né? E aí eu já sabia que aquela pessoa não era uma pessoa pra mim, mas eu estava muito frágil emocionalmente. Então, pra eu não cair no erro, o que eu fazia? Eu sempre ligava pra essa minha amiga e eu dizia assim: fulana, me repete de novo por que eu não devo casar com essa pessoa. E aí ela era a voz que falava: Marjorie, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que na hora da briga não vai saber conversar comigo do começo ao fim, é uma pessoa que não tem amigos. E aí ela me ajudava a lembrar para eu vencer aquela carência que eu estava vivendo naquele momento. Então, não ande sozinha, pede ajuda a alguém. Teve uma amiga da Fernanda que pediu ajuda a ela, e a Fernanda deu ajuda a ela. Deus falou com ela: não é ele o teu marido, não é ele. Mas foi o que aconteceu, Fernanda? Bem, essa minha amiga, ela era noiva de um rapaz. E logo no namoro, ela entendeu e ela viu atitudes dele que realmente mostrava condutas, comportamento. Mulherengo. Homem que ele não era fiel, né? Durante o namoro, ela teve que perdoar ele várias vezes de traições. Mas mesmo assim ela perseverava, ela acreditava, né? Na mudança dessa pessoa. E assim, eu acho que a gente também tem que ter muita sabedoria de que quando alguém pede conselho a gente não vai decidir pela pessoa. A gente vai apontar a palavra, vai mostrar caminhos, mas a decisão, ela é individual, né? Cada pessoa sabe a cruz que vai carregar, né? Então, e outra, é por isso que é tão importante a gente ter esse discernimento antes do casamento. Antes, é melhor terminar o noivado do que um casamento, porque eu acredito muito no casamento, né? Então, assim, eu não quero casar pra terminar. Acho que ninguém casa pra terminar, né? Até mesmo as pessoas que, por alguma situação, se separaram, foi um momento de dor, de frustração, né? É uma separação que rasga todo mundo, né? Corações, filhos. Então, assim, por mais que queiram achar, né, que é normal hoje uma separação, dói, sai sangue, todo mundo sai sangrando numa separação. Então, eu acredito que se a gente tivesse cautela, se a gente tivesse sabedoria para evitar
é muito mais confortante, né? Muito mais sábio. Enfim, e se a pessoa também não tiver um cuidado de se conhecer, como eu falei lá no início, né? De buscar ser completo, de buscar ser curado antes de ter alguém, buscar ser um bom ímpar antes de ir atrás de um par, de ser um par. Se a gente não tiver essa cura, a gente pode acabar aqui terminando com um, aí vai pra outro, termina com outro, vai com outro e vice-versa. O homem também, né? Não, o problema tá nela. Mas às vezes o problema não tá no outro, tá na pessoa, né? Às vezes o problema não é o local, às vezes o problema é o coração da pessoa. Enfim, essa minha amiga, ela fechou os olhos, não, ele vai mudar. A gente tem que ter muito cuidado o que é fé e o que é, às vezes, obstinação, sabe? E aí ela disse, não, ele vai mudar, ele vai mudar. E a gente tem que ter esse entendimento em relação à oração da intercessão. Porque quando eu oro por mim, eu posso buscar em Deus as minhas mudanças, eu posso buscar em Deus o meu alinhamento em Deus. Mas quando eu oro a Deus intercedendo pelo outro, a pessoa tem um livre-arbítrio de decidir o que ela quer. Se ela quer ou não seguir os princípios de Deus. Então essa minha amiga, ela estava com esse rapaz, noivou com ele, mesmo no namoro passando por traições, e decidiu perdoar. Ele dizia que ia mudar e não mostrava em ações, em atitudes. E acabou que a gente foi uma vez para um retiro, né, onde um encontro com Deus. E nesse retiro, Deus falou com ela audivelmente. A pastora que estava lá no microfone, ela disse assim, com o dom da profecia, tem alguém noivo aqui, e essa pessoa que está noiva, Deus está te dizendo que avalia bem, porque ele não é para o homem certo para você casar. E ela, eu não falei nada, fiquei na minha, né? A pastora falou lá para várias mulheres, mas depois ela chegou para mim e disse, eu sei que foi para mim essa palavra. Falou no meu espírito. O Espírito Santo falou no meu coração que não era ele. Mas eu não tenho forças para terminar. Eu não tenho forças para acabar. Assim, para resumir, essa pessoa casou, decidiu construir uma família. Sofreu ponto de Sofreu muito, né? Estou falando isso assim, vocês nem têm noção de quem seja. Mas assim, ela sofreu muito e ela se separou. E um dia, algum tempo atrás, eu encontrei com ela e ela relembrou. Ela, poxa, Fernanda, se eu tivesse te ouvido teu conselho baseado na Bíblia, se eu tivesse ouvido aquela mensagem daquela pastora, eu não teria sofrido tanto. Aí ela disse, hoje eu tô aqui, divorciada com um filho, mas eu sei, e ela muito consciente, sem colocar culpa em Deus, sem transferir responsabilidades para Deus, mas eu sei que foi uma escolha minha. Eu quis viver o que eu estou vivendo, mas ela disse, o preço foi muito alto. Ela chorava muito, viu, gente? Assim, ela sofreu muito. E aí, você pergunta assim, mas e aí, como é que eu saio desse lugar de mendicância, né? Fica um pedacinho com a Olivia. Como é que eu saio desse lugar de mendicância? Primeiro de tudo, você precisa começar um relacionamento com Jesus. Mesmo que você não sinta nada por ele. Mesmo que você não conheça ele. Mas quando a gente quer ser amigo de alguém, a gente não faz um esforço, né? Tem pessoas aqui que ficaram amigas de mim no Instagram sem nem me conhecer, sem nunca me ver, mas ficamos amigas, né? Tem outras que nós já tivemos a oportunidade de até nos ver, mas só ficamos amiga aqui porque a pessoa começou a me acompanhar, começou a escrever uma coisa, começou a elogiar outra, começou a mostrar um carinho e ali a gente começou a se unir, mas antes nem éramos amigas. Mas quando a gente quer ser amigo de alguém, a gente dá um jeito. Então, se tem uma pessoa que vale a pena dar um jeito pra gente ser amigo, é a pessoa de Jesus. Vale a pena dar um jeito pra ser amigo de Jesus. Porque se você começa a separar um tempo pra se sentar com Jesus, pra conversar com Ele, pra abrir o teu coração pra Ele, né? Eu como sou uma pessoa que sou um pouco desconcentrada,
Se eu tô falando, se eu fizer oração em voz alta, logo vou perder os meus pensamentos. Então eu preferi me relacionar com Deus por meio de cartas. Então todo santo dia eu escrevo cartas para Jesus. Todo santo dia eu desabafo algo para Jesus. Já são 19 anos que eu me relaciono assim com Jesus. Eu já escrevi mais de 6.000 cartas para Jesus. Então, o que eu posso te dizer é que eu tenho você viver 19 anos com Jesus é você saber bem, com letras garrafais, o que significa livramento. O que significa as tuas emoções querer te impulsionar para um canto onde vai ter destruição na tua vida, para um canto onde você não vai ser feliz. E Jesus, ele é o teu freio emocional. Quando você se relaciona com ele, mesmo que você não entenda a voz dele, só o fato de você parar na presença dele e você lançar sobre ele a tua loucura, você lançar sobre ele a tua ansiedade, a tua carência, só o fato de você aprender a parar na presença dele, ele vai honrar o teu tempo. Ele vai honrar o teu tempo, porque eu já me relacionei com Jesus nesses 19 anos, onde as minhas emoções estavam tão enlouquecidas, onde as minhas emoções estavam tão carentes, mas ainda assim, sabe o que eu percebi? É que mesmo quando as minhas emoções estão gritando tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz, ainda assim, ele honra o fato de eu parar na presença dele e falar com ele. Então é como se Deus dissesse na reunião lá do céu, ela não está nos ouvindo, porque a emoção dela está falando alto demais, mas ela está parando na nossa presença, ela está parando na minha presença para poder saber de mim o consentimento. Então isso, parar na presença de Deus e lançar sobre ele a nossa angústia, a nossa ansiedade, a nossa carência. Gente, vocês sabem quantos nomes em 19 anos eu orei perguntando a Deus? Menina, tem quase o alfabeto todo. Tem aquela música do Gabriel. Tentei o H, o I, o J. Até agora não arrumei um namorado. P, Q, R, S, socorro, já estou na letra X. Meu caderninho de telefone já está perto do fim e eu tô longe de um final feliz. Era assim, né, não, Julie? Porque, gente, 19 anos esperando. Eu passei 17 anos esperando em Deus. Gente, 17 anos e 12 anos eu decidi viver totalmente assim, cega, sem nem pensar em relacionamento. Ah, fechou o ar-condicionado ali, tá? São 17 anos que esperando uma pessoa em Deus. Então, olha só. Uma das coisas que eu usei para me proteger, não beijar na boca do rapaz em menos de 4 meses. Não beijar na boca do rapaz. Então, isso, querendo ou não, me protegeu muito. Me protegeu muito, porque se você quer, você vai ter primeiro uma amizade comigo. Porque primeiro, um casamento, para ele ser sustentado até o fim, vai ser a amizade que vai prevalecer. Então, se você quer um relacionamento comigo, você vai ter que esperar. E aí eu vou ser bem honesta com vocês. Quando eu cheguei na vida do Jeff, eu tava tão cansada já da espera que eu disse assim, não, dessa vez a gente já pode beijar, porque olha, 17 anos já nessa espera, menino. Aí quando eu chego, é ele que diz assim, é ele que me pede, Marjorie, você pode me esperar, eu me purificar e me santificar, porque eu sinto tão forte a presença de Deus na sua vida, que eu quero um tempo sem beijar, sem ter contato físico com você, para que eu possa me purificar, porque eu estava na lama. Eu estava só com mulheres carnais. E aí de repente aparece na minha história uma mulher que está esperando pelo marido, por um homem em Deus, por 17 anos. Então eu preciso me sentir digno de você. Eu preciso que essa água, que é Jesus, me limpe a minha alma. Porque
quando eu fui rejeitado lá no meu casamento, a primeira coisa que eu procurei foi a pornografia. E a pornografia suja a mente de qualquer homem. Então, olha só, né? Quando eu disse assim, ai não, já dá pra beijar, o homem é que pede. Porque, mais uma vez, eu volto para aquela situação. Mesmo quando as nossas emoções, elas estão descontroladas, mesmo quando as nossas emoções, elas não conseguem ouvir mais a voz de Deus, mas o fato de pararmos na presença dele, não teve um dia que mesmo eu fraca, eu não escrevesse uma carta para Jesus. Não teve um dia. Teve dia que eu cheguei assim, Jesus, eu tô só o pó. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa espera. Mas não teve um dia que eu não escrevi uma carta muito fraca para ele. E o que aconteceu? Ele me arrastou até a espera. Ele me arrastou. Ele cuidou, ele protegeu. Então eu sei o que é livramento. Eu sei. E aí, quando você sabe que alguém morreu por você, Jesus morreu por você, você pode repetir isso assim, cara, Jesus morreu por mim. Quando você entende que Jesus morreu por você, ele derramou todo o sangue dele para que você tivesse uma chance de viver na terra, conhecer ele, para poder voltar para o plano original que é o céu. Você tem ideia do que um homem fez para te conquistar? Um homem, para te conquistar, ele foi na cruz e morreu para te conquistar. Aí vem qualquer outro, sem ter feito, no mínimo, nenhum sacrifício, e anula o que o primeiro amor... Alguém perguntou, o que é o primeiro amor? O que o primeiro amor fez na tua vida? Não, gente, olha, o fato de você entender que Jesus morreu por você precisa te dar uma convicção. Eu não mereço menos do que isso. Eu não mereço menos do que um sacrifício de um homem. Então, um homem que... Você, cara, Jesus morreu por mim. O sangue dele está sobre a minha vida. O sangue dele está sobre o meu corpo. Então, por que eu vou dar o meu corpo para qualquer homem? Por que eu vou tratar o meu corpo como carne de terceira? Se o sangue de Jesus está sobre a minha vida. E ainda mais se eu entendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo habita o Espírito Santo. Então quem é um homem? Quem é um homem para usar o meu corpo como um copo descartável que ele vai usar numa noite e vai jogar no lixo o meu corpo? Como se eu fosse uma praça pública de espermatozoide. Não, gente. Quando você entende que Jesus derramou o sangue dele por nós, nós não aceitamos ser praça pública de espermatozoide, de homem, de qualquer homem. Não. Não. Então, a primeira coisa pra gente sair de um lugar de migalhas é reconhecer que alguém, um homem, morreu por nós. Aí teve uma vez que um homem gritou comigo, um cara paquera. Ele se descontrolou numa situação, eu não sei se foi hora de pagar uma conta, e ele deu um grito assim, estressado. Tipo assim, te cala, alguma coisa assim. Ei, querido, como é? Te cala. A partir de agora, você não vai nunca mais ver esse rostinho aqui. Nunca mais, tá vendo esse rostinho? Meu filho, eu sei de quem eu sou filha. Eu sou filha de um rei. Teve um homem que morreu por mim. Se você tá gritando... Corrigida. Se você tá gritando comigo agora, que você não é nada meu, você é só meu amigo, era só amigo, né? Querendo ir pro próximo passo. Se você tá gritando comigo agora, você vai gritar comigo dentro de um casamento. E eu vou ser mais honesta. Eu escolhi uma pessoa pra minha vida pensando já nos meus filhos. Eu escolhi uma pessoa pensando no que se os meus filhos diriam pra mim, mamãe, por que você escolheu esse homem pra mim? Por que você escolheu esse homem pra ser o meu pai? Olha o tanto de grito, olha o tanto de desestrutura emocional que ele traz pra nossa casa. Sim,
Eu estava nesse 17 anos de espera para fazer uma espera inteligente com Deus. Mas você tem noção quantas cartas, nessas 6.000 cartas, que eu perguntei se foi o Antônio, se perguntei se era o Paulo, se perguntei se era o Rodrigo, se perguntei se era o José, se perguntei muitos. E eu tive resposta de todos. Mesmo quando o meu emocional não estava tão bom. Porque eu até digo aqui muitas vezes no meu Instagram, Jesus é o meu Rivotril. Jesus é o meu Rivotril. Tem vezes que eu entro na presença de Deus, completamente desestruturada emocionalmente. Eu entro, se tem cartas que eu vejo, que eu volto lá no passado e abro as cartas de 2009, 2010... E aí eu tô lá perguntando, Deus, será que é o fulano meu marido? Aí eu vou ver onde é que tá a vida do fulano hoje. Gente do céu. Oh, meu Deus, meu Deus do céu, quanto livramento. Já engravidou 4. 4 diferentes mulheres. Todos os filhos sem assistência. Fazendo confusão com a mãe de cada criança. Meu Deus, gente, cuidado na hora de abrir as pernas para um homem, meu Deus do céu. Porque o cara simplesmente faz um inferno. Aí sabe o que acontece? A geração dessas mulheres, todas sequeladas emocionalmente. Todas sequeladas por causa de uma decisão que cabe a nós. É tão bom poder ver a minha filha sendo amada por um pai. Né, vivendo não de migalhas, porque viver de migalhas é uma decisão que começa em nós. Então, eu já tive que dizer sim, chorando. E aí eu vou contar um caso aqui que o rapaz conhecia Jesus também. E ele não era uma pessoa boa, o rapaz. E aí, só que não era pra mim essa pessoa. E aí Jesus chegou pra mim, eu vivendo uma paixão pelo rapaz, na mesma igreja que eu. Lindo. Quando eu encontrava ele na igreja, que eu abraçava ele, eu escutava aquela música. When I'm time, I love you. E aí, quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou assim comigo. Ele não é o teu marido. Vocês não têm noção de quantos esse não é o teu marido que eu escutei nesses 17 anos com Jesus. E aí, quando eu peguei e falei assim, na verdade da minha oração, eu falei assim, Jesus, ele é um rapaz tão doce que eu não tenho força para dizer não para ele. Então faz uma coisa, já que ele tem acesso a você também, que o espírito dele tem acesso a você, fala com ele que para ele terminar essa amizade. Gente, pra que eu fui falar isso? Isso foi uma terça à noite. Quando foi na quarta-feira de meio-dia, o meu telefone toca na hora do almoço do meu trabalho. Oi, Marjorie, tudo bem? É o fulano que eu tava orando. Ele disse assim, mas sabe o que é? Que ontem, quando eu cheguei em casa, depois da igreja, eu me ajoelhei. Eu acho até que a mãe dele entrou aqui. Eu me ajoelhei e o Espírito Santo falou pra mim pra eu terminar essa minha amizade com você, porque eu tô fazendo isso com o meu coração sangrando, porque eu queria continuar, mas eu tenho que obedecer. Ele disse que tem outra pessoa pra você, não sou eu. E eu peguei e falei assim, caramba, fulano, eu fiz essa oração ontem, porque Deus me disse que não era você, mas eu disse assim, Deus, eu não tenho força para terminar essa amizade. E aí, ele liga, né, fazendo o papel dele, né, que ele escutou de Deus também, que não era eu. Então, ali a gente terminou a nossa amizade. Foi uma coisa que ninguém saiu sofrendo, ninguém saiu... A gente apenas decidiu obedecer, porque cada um parava na presença de Deus para saber de Deus se era ou não aquela pessoa, né? Então, você que é casada, você que é separada, você que é divorciada, você que é solteira, tenha uma convicção para sair do lugar de mendicância. Alguém morreu por você.
e o sangue desse alguém está sobre o seu corpo, faça valer essa filiação. Faça valer que Jesus é o grande amor da tua vida. Faça valer que você não merece menos do que o que Jesus fez. Ele fez algo tão precioso para te conquistar. Tão precioso para te conquistar. Então, não estou falando que alguém precisa morrer na cruz por você, mas alguém precisa morrer no ego para te conquistar. Precisa morrer no seu ego para conquistar você. Vai. E vou assim também falar que é interessante que a gente se prepara, por exemplo, para fazer uma carteira de motorista. A gente faz a autoescola, a gente faz as aulas práticas, as teóricas, vestibular. Então tem tantos cursos que a gente precisa fazer para se preparar para aquela ação. E muitas vezes, para construir uma família, né, para ter um relacionamento, muitas vezes a pessoa não procura. Então, às vezes a pessoa já está lá, com o avião andando, né, o avião voando, e aí a pessoa percebe que não foi preparada, né, o homem percebe que não foi preparado para ser um homem no relacionamento, a mulher percebe que não foi preparado para saber se posicionar como esposa, como ser pai, como ser mãe, né? Então, assim, muitas vezes esse casal não tem referências ao redor, ou então alguém até para pedir um aconselhamento, porque se alguém, hoje em dia é muito fácil você pedir um conselho e dizer assim, alguém dizer assim, separa, parte para outra, next, né? O próximo. No entanto, a pessoa não percebe que quem segue esse conselho, ela vai passando de mão em mão, de lugar em lugar, porque o problema não está às vezes no outro, mas está em si. E eu também gostaria aqui de já compartilhar, né, Marjorie, que tem sim hoje cursos de preparação, né, consultorias, aulas preparatórias, né, direcionar, não é nem aula, né, a aula dá muito aquela ideia de pré-vestibulando, não sei, mas assim, direcionamentos, momentos que realmente são produtivos, momentos de acompanhamento, para casais, para solteiros que realmente querem se preparar antes, noivos, né? Antes mesmo de entrar em um relacionamento. E a Marjorie aqui no final, ela também vai compartilhar esse curso, né? Esse momento que ela vai fazer junto com o meu irmão, que ele também é um conselheiro. E são pessoas que vivenciam na prática, não só teoria, mas realmente pessoas que vivenciam no seu casamento, nos seus relacionamentos, essa construção, né? Essa busca diária em defesa, né? Para buscar realmente a família, para buscar realmente um casamento sólido, um casamento não só de instagramável, um casamento não só de revistas, mas um casamento que realmente os dois são amigos, os dois podem passar por dificuldades, são duas pessoas... Gente, eu vejo assim, casamento, relacionamento são duas histórias, são pessoas que viveram em ambientes totalmente diferentes, foram criados em lugares totalmente diferentes e de repente, se juntam numa mesma casa, juntam as escovas de dente, tem que compartilhar tudo. É tanto que todo mundo fala que o primeiro ano de casamento é o mais desafiador. Então, assim, você que já está dentro do casamento, está passando por alguma dificuldade, ou então que não está, mas que quer sim se blindar, se proteger junto com seu esposo. E aí a Marjorie vai citar aqui essa abertura. Eu acho que o melhor presente de casamento, o melhor presente de namoro é você investir em vocês dois. Porque as flores vão murchar, o chocolate vai passar, o perfume vai acabar, a fragrância. Mas a sabedoria que você vai adquirir nesse curso, em especial, vai ser eterna, vai ser para sempre e vai ser geracional. Os seus filhos vão ter consequências e resultados de novas ações que esse casal vai decidir ter por causa de sabedoria e conhecimento que vão receber, né? Essas duas pessoas vão receber para aplicar. Eu mesma uso essa metodologia no meu casamento
inclusive no dia 18 de agosto, eu já tenho uma conferência de casais dos Estados Unidos que eu e o Jeff vamos. Porque eu não sou nem besta. Eu quero colocar o meu marido perto da água. Porque é perto da água, que é Jesus, onde a água vai amolecer o coração do meu marido e vai transformar ele num homem cada vez mais sensível para o Espírito Santo. E não vou levar o meu marido para cantos onde vai deixar ele ainda mais carnal. Não, eu não sou essa esposa. Então, eu quero que meu marido coma da mesa de banquetes de Jesus. Eu quero que ele seja um homem seguro em Deus. Eu quero que ele tenha as estabilidade emocional firmada em Jesus. Eu quero que ele reconheça que Jesus também morreu por ele, derramou todo o sangue para que ele tenha uma vida plena. Tá lá em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham uma vida plena. Uma vida plena não tem nada a ver com mendicância. Uma vida plena não tem nada a ver com comer o pão que o diabo amassou. Não tem nada a ver isso. Tem muito cristão comendo o pão que o diabo amassou, porque não deixou a palavra de Deus trazer profundidade, trazer transformação para a vida dela. Porque estão vivendo no raso com Deus. E o raso não é um lugar para a gente se viver com Deus. Vale a pena ir para o profundo com Jesus. E sim, eu e meu irmão estamos com 2 datas para a gente poder falar sobre sabedoria nos relacionamentos. Porque meu irmão é alguém que foi transformado no seu caráter por Jesus. Eu sei quem ele era antes e quem ele é depois de Jesus. Eu mesma não acreditava em homem fiel antes dele se converter. Então, antes dele se converter, eu já tinha certeza que eu ia ser traída. Sabe assim, não, eu vou ser traída porque a fulana foi traída, a outra fulana foi traída da minha família. Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer comigo também. Mas quando ele se converteu, ele mudou a minha crença, porque eu vi o que é um homem se ajoelhar. Eu morava com ele no apartamento, né? Eu vi o que é um homem se ajoelhar e pedir transformação a Jesus no seu caráter, né? E renunciar os pratos do diabo. Ele é bonito, né? Ele é alto, bonito, ele é falante, né? Ele é bem assim, bonito. Então, imagina o tanto de mulher que se joga, né? Que hoje as mulheres não querem nem saber se o homem é casado. Mas eu vejo ele renunciando, primeiro porque ele tem uma aliança com Jesus. Ele é fiel primeiro a Jesus. E porque ele é fiel a Jesus, ele é fiel às suas esposas e às outras pessoas que se relacionam com ele. Então, fica o convite aí para você se inscrever nesse curso. E eu quero terminar esse momento dizendo para você que vale a pena ser amiga de Jesus. Não viva de migalhas, não aceite viver de migalhas. Antes, corra para a presença de Jesus. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer falta de amor que você recebeu, de qualquer rejeição, vai para a presença de Jesus e deixa Jesus te encher. Deixa Jesus preencher o vazio do seu coração. E aí, você vai saber bem o que é livramento. O que é livramento. Em todos os momentos da sua vida. E não só na área emocional, mas na área familiar, na área de amigos, na área de trabalho, em todas as áreas. Jesus não tem migalhas para você. Se você aprender a sentar na mesa e usufruir do banquete que ele preparou para você, que é um banquete espiritual. E aonde você encontra esse banquete? Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala comigo no secreto, que eu vou te honrar no meio da multidão. Tá certo? Grande beijo, Fernanda. Você diz tchau aqui pra galera. Grande beijo, tchau, tchau. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E que Deus abençoe. Tenha o melhor dia dos namorados com a pessoa de Jesus. Ele é o nosso primeiro amor. Ele é o nosso primeiro marido. Sem ele, é só migalhas. Sem Jesus na frente, é o controle remoto das nossas emoções sendo sustentado por homens. Tira esse controle remoto da mão de homens e coloca na mão de Deus. Deixa Deus
governar as tuas emoções. Deixa Jesus decidir por você. Não dá esse poder para seres humanos. Não dá o controle remoto das tuas emoções, nem pro seu marido, nem pro seu chefe, nem pro seu melhor amigo. O controle remoto das suas emoções, a tua estabilidade emocional tem que estar nas mãos de Jesus. Um grande beijo.